Oi, gente! Hoje a gente vai meditar no nome 62 dos 72 nomes de Deus, que é o Iode Rei Rei, Iode Rei Rei, Iode Rei Rei. Nome do anjo correspondente é Iahel. Iahel. Esse nome é utilizado para a educação dos nossos filhos, para aqueles que são pais e mães, que são responsáveis por crianças, na verdade. Não precisa ser necessariamente o pai ou a mãe, mas aqueles que são responsáveis por educar crianças, em especial os filhos. E aí a mensagem desse nome, dessa carta, é para a gente aprender a educar os filhos como mestres e não como pregadores. Que existe uma diferença entre conduzir os filhos através do exemplo e conduzir os filhos através do discurso, tentar conduzir os filhos através do discurso, né? E aí, o que vem de insight dessa carta, né? Que o papel dos pais é conduzir os filhos para o caminho da luz. E como é que a gente faz isso, né? Em primeiro lugar, a gente sendo luz. Então, não tem muito como a gente ficar dizendo para os filhos que eles têm que ser boas pessoas, que eles têm que ter disciplina, que eles têm que respeitar as pessoas, que eles têm que viver bem coletivamente, se a gente não for um exemplo disso, né? Se eles não virem que a gente se comporta dessa forma, né? Não tem como a gente ensinar compaixão se a gente não agir de forma compassiva, né? E aí a principal mensagem é essa mesmo, é falar menos e fazer mais, ser luz ao invés de falar da luz, né? Os filhos, eles já vêm como um presente pra gente e a gente passa por toda uma preparação, né? Principalmente quando eles são pequenininhos, bem pequenininhos. A gente é testado de todas as formas, né? Na nossa paciência, em esperar o bebê, na decisão de ter um filho, que nem sempre é consciente, né? Às vezes é uma surpresa, no cansaço, no abrir mão de tantas coisas, né? Na dissolução do ego, que já a paternidade e a maternidade já nos transformam de uma forma que a gente abre mão mesmo de quem a gente é para se tornar uma outra pessoa. E a gente é testado de inúmeras formas, né? A gente divide tudo com os filhos, são as pessoas que a gente mais ama na vida. Então a gente descobre que a gente é capaz de um amor absurdo, que a gente nem imaginava que a gente fosse capaz de amar tanto assim outro ser, né? E a gente faz os maiores sacrifícios para oferecer para eles tudo de bom que eles possam ter. E então eles já chegam na nossa vida causando uma grande transformação no sentido de nos ajudar a nos tornarmos seres de luz, né? E toda essa preparação que acontece é justamente porque depois, logo depois que eles efetuam essa enorme transformação na gente, a gente fica com a tarefa de conduzir esses seres, né, para o caminho do bem, né, para o caminho da luz, da retidão, de fazer coisas boas para o mundo, né? Mas primeiro eles vêm oferecendo isso para a gente. Então, nada mais justo do que a gente tomar consciência do presente que é receber uma criança para educar, né, para gestar, para trazer para o mundo, para ser responsável por ela. E a gente precisa se lembrar disso, né, que a gente recebe essas crianças como um presente para que a gente possa conduzi-las para o caminho da luz. Então, essa carta vai ser para a gente ter essa consciência mesmo, né? E são almas, né? São espíritos que já vêm com uma história anterior. Então, de qualquer maneira, é muito chato, né? Deve ser muito chato. Eu não lembro mais como que eu era quando eu era criança, mas eu tenho um filho de 11 e um filho de 7 anos.
e são duas crianças completamente diferentes, que me ensinaram coisas muito diferentes, né? Cada uma delas. E o mais velho sempre foi um menininho muito sábio, né? Que falava coisas que a gente sequer conseguia entender como é que ele podia saber tantas coisas assim, né? Muitas vezes ele pedia o respeito da gente. Quando a gente ia dar alguma bronca nele por alguma coisa, ele falava: vocês me respeitem, porque vocês pensam que eu não sei nada, mas eu sei tudo, eu sei um monte de coisa. E ele sabia mesmo. E a gente precisa entender, né, que são almas que vieram para ser conduzidas, mas que elas também vêm com uma história. Então a gente tem que ter essa empatia, esse respeito, essa gratidão por eles terem escolhido a gente e terem também oferecido para a gente a oportunidade de estar nesse papel de pai e mãe e de mestre, né? E se lembrar de que por serem almas, por serem espíritos sábios, eles também não vão tolerar que a gente fique tratando eles como se eles fossem muito pequenos. Eles são, né, nesse papel que eles estão nessa encarnação com a gente chegou primeiro, então eles devem respeito a gente porque eles chegaram depois de nós, né? Mas isso não quer dizer que a gente possa ficar humilhando, dando lição de moral, o tempo todo enaltecendo a superioridade, que isso é a gente se comportar como pregador. Então essa carta vai falar: não se comporte como um pregador, né? Se comporte como um mestre. E como que o mestre se comporta? Em primeiro lugar, ele se torna aquilo que ele quer ensinar, né? Se ele vai ensinar luz, ele se torna luz, né? No papel de pregador, a única coisa que a gente ensina para os nossos filhos é: tornem-se também pregadores, né? Então a gente tem que ter muita coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz, e principalmente focar no que a gente faz, né? Porque é isso que eles vão ver, né? Não importa muito o que a gente fala, vai importar o que a gente fala se a gente conseguir falar de uma maneira doce e se for coerente com aquilo que a gente faz, tá bom? Então vamos lá, vamos mantrar um pouquinho. É o Yod, Rei, Rei. 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 A gente pode utilizar essa carta para os momentos desafiadores, quando os filhos estão muito indisciplinados, quando eles estão questionando a nossa autoridade, quando a gente está precisando restabelecer o vínculo, que às vezes dá uma afastada. Então dá para... Quando a gente não sabe o que fazer, porque muitas vezes a gente já não sabe o que fazer, eu não sei mais o que fazer com essa criança. Então pensa na situação, medita na situação e vai mantrar esse nome, tá bom? E é isso então, amanhã a gente se vê aqui para meditar no nome 63.